Primeiro nervo craniano olfatório, dando continuidade ao Semiologia Neurológica, Exame Neurológico do Dr. Christian Ximenes. O nervo olfatório ele tem algumas particularidades. Uma delas é que, ao contrário dos outros, a gente não pode identificar nenhum, nem dois, nem três nervos olfatórios. Por quê? Porque se você for olhar na topografia, na fisiologia, a gente vai descobrir que, preste atenção, aqui na mucosa do nariz, o ar entra na mucosa do nariz, ele entra em contato com a mucosa do nariz. Na parte superior e lateral aqui da narina, nós vamos encontrar esses neurônios, que são células neurosensoriais. Elas são bipolares. Elas têm em uma extremidade cílios, e essas extremidades elas ficam em contato, elas ficam expostas na mucosa, e a outra extremidade faz sinapse com células que estão aqui no bulbo olfatório. Muita gente pensa, quando olha essa imagem aqui, aqui em cima, que o bulbo olfatório é o nervo olfatório. Não, não. O bulbo olfatório ele faz parte do cérebro, ele faz parte do cérebro, ele é sistema nervoso central, ele não é nervo craniano. Os nervos cranianos seriam cada uma dessas células que a gente está vendo aqui, Por isso que eu falo que não tem nenhuma, nem duas, nem três. Ao pé da letra, cada uma dessas células aqui é um nervo craniano. Então, ele aqui, esses cílios entram em contato com a substância química. Essas células elas são programadas para reconhecer algumas substâncias químicas. Aí essa substância química que ela está programada para reconhecer ativa uma determinada resposta celular. Esta resposta celular vai ativar uma cadeia de neurônios que vai levar para o córtex cerebral e estruturas não só do córtex cerebral, mas do sistema límbico e assim por diante. Mas esse conceito é muito importante. Primeiro que nós não temos um nervo, um par de nervos olfatórios. Outro é que nós sentimos cheiro daquilo que essas células nossas estão programadas para reconhecer. Por isso que a gente, por exemplo, não sente cheiro de água, mas deve ter algum animal que talvez seja programado e deve sentir. Animal que vive no deserto, sei lá. E esses prolongamentos dessas células, eles atravessam o osso que fica logo acima do nariz. Nessa parte, esse osso ele é todo crivado, por isso essa parte do osso se chama lâmina crivosa. E esses prolongamentos atravessam aqui. O que acontece? Muitas vezes em trauma, o cérebro, por ter uma densidade diferente do restante do osso do crânio, ele numa parada brusca, numa freada brusca, onde você tem uma desaceleração grande aqui, o paciente ele bate a cabeça, a parte óssea, que é rígida, para, enquanto que essa parte do cérebro ela pode escorregar um pouco para frente, pela inércia. Nessa que ela escorrega um pouquinho para frente, essas comunicações aqui, elas podem se romper. E nesse caso, o paciente pode ficar com uma coisa chamada anosmia, ele perde o sentido do olfato em situações como essa. Aliás, é uma das principais causas de perda do olfato. Vamos para a próxima figura? Então vamos lá, vamos refazer o caminho. Você tem uma substância, sei lá, tem uma determinada comida. Essa determinada comida, ela libera partes dela. Partes dela estão suspensas no ar. Esse ar
ele entra na sua narina. E aqui existe um muco, praticamente um muco especial, onde essas partículas elas se diluem nesse muco. Ficam diluídas nesse muco e elas então são reconhecidas por estas células, repetindo, substâncias que já são programadas, né, que a gente geneticamente é programado para reconhecê-las. A combinação de cada uma dessas substâncias que encostou aqui, elas vão formar o odor, o característico de alguma coisa que a gente reconheça. Bem, elas foram reconhecidas, geraram um impulso nervoso que caminhou pelo bulbo olfatório, que fez sinapse com o nosso córtex olfativo, que fez sinapse com o nosso sistema límbico, que fez sinapse com hipotálamo, com tronco cerebral. E uma curiosidade, o nosso olfato é o único sentido onde vai para o nosso córtex diretamente, sem passar por uma estrutura que filtre esse estímulo. Todos os outros sentidos passam por um, entre aspas, filtro. Geralmente é o tálamo, mas o nosso olfato não, ele vai direto para o nosso córtex. Daí surgem muitas e muitas teorias dizendo que o olfato ele tem um efeito mais poderoso sobre os nossos instintos. Mas aí é especulação. O nervo olfatório ele é raramente testado. Na prática a gente raramente testa, mas a gente deve saber como testa. Lembrando os conceitos, o paciente que ele perdeu o seu olfato, ele tem anosmia. O paciente que tem o seu olfato, seu sentido do olfato diminuído, ele tem hiposmia. A anosmia ou a hiposmia pode ser unilateral, como decorrência de uma lesão, por exemplo, um meningioma, um glioma, enfim, que pegue aquele lado, por exemplo, pressionando o bulbo olfatório de um lado. E pode ser bilateral, trauma, lembra que eu falei agora há pouco sobre o trauma. O paciente, quando envelhece, ele naturalmente ele vai perdendo o olfato, assim como a audição. E a doença de Parkinson também, doença neurodegenerativa, o paciente perde o olfato. Só lembrando de uma outra coisa. Essa perda de olfato, ela se manifesta muitas vezes de uma forma mais evidente pelo paladar, na verdade. Porque o que a gente chama de gosto de uma comida, muito, talvez até a maior parte, seja dado pelo olfato. Por isso, quando a gente está resfriado, que o nariz está entupido, está constipado, a gente diz que não sente o gosto da comida. Na verdade, a gente não está sentindo só o cheiro. O gosto, o paladar, que é o que é salgado, o doce, amargo, o azedo, isso a gente continua sentindo. E como é que a gente testa o nervo olfatório? Primeiramente, lembrando que todos os sentidos, exceto o óptico, a visão, por motivos óbvios, são testados com os olhos fechados. Segundo, a gente deve usar o odor de substâncias conhecidas do paciente. São conhecidas minhas, tem que ser conhecidas do paciente. Não pode se utilizar substância irritativa, porque aí eu vou estimular o trigêmeo, além do olfatório, se não somente o trigêmeo e não o olfatório. E eu testo, só voltando um pouquinho, desculpa, e eu testo, como está aqui na figura, uma narina de cada vez. Uma narina de cada vez. De nervo olfatório, é isso por enquanto.